Olá, povo de Deus, 26º domingo do tempo comum, 26 de setembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Números 11, 25 a 29, Tiago 5, de 1 a 6 e Marcos 9, de 38 a 43, 45, 47 a 48. Naqueles dias, o Senhor desceu da nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldad e outro Medad. O espírito repousou igualmente sobre os dois, que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda. E eles profetizaram no acampamento. Um jovem correu avisar Moisés que Eldad e Medad estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. E Moisés respondeu: tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Nossa primeira leitura desse fim de semana é tirada do livro dos Números, que leva esse nome na versão grega pelo fato de o livro começar com uma lista de recenseamento, onde são dados números de membros de cada tribo do povo de Deus. Ele compila um conjunto de tradições sobre a estadia no deserto dos hebreus libertados do Egito. São tradições de origem diversa que foram utilizadas com fins catequéticos. Nosso trecho de hoje acontece pouco depois da partida do Sinai, num lugar chamado Taberá. O povo revoltou-se por não ter comida em abundância e murmurou contra Javé. Moisés, cansado, desiludido, queixou-se ao Senhor de não conseguir aguentar o fardo da condução desse povo rebelde. Então, Javé propôs a Moisés escolher 70 anciãos que, depois de ungidos pelo Espírito de Deus, ajudariam Moisés na tarefa de conduzir o povo pelo deserto. É precisamente nesse ponto que começa o nosso texto. Recorrendo a um episódio da marcha do povo de Deus pelo deserto, o texto ensina que o Espírito de Deus sopra onde quer e sobre quem quer, sem estar limitado por regras, por interesses pessoais ou por privilégios de grupo. O verdadeiro crente é aquele que, como Moisés, reconhece a presença de Deus nos gestos proféticos que vê acontecer à sua volta. Além dos 70 anciãos que profetizavam e tinham sido convocados por Moisés, outros 2 homens também profetizavam fora do grupo estabelecido dos convocados. Josué crê que se trata de um abuso intolerável, que põe em causa as competências da hierarquia estabelecida, e propôs a Moisés que mandasse calar esses 2. A resposta de Moisés é a resposta de um homem livre, magnânimo, de espírito aberto, que não está preocupado com o controle dos mecanismos de poder, mas com a vida e a felicidade do seu povo. Diz Moisés: oxalá todos recebessem o Espírito e todos profetizassem. Tiago 5, de 1 a 6. E agora, ricos, chorai, gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo
e vossas roupas carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e os assassinastes. Ele não resiste a vós. O texto de Tiago de hoje é um grito profético de denúncia dos ricos, do seu orgulho e autossuficiência, da sua obsessão pelos bens materiais. Esse texto deve ser colocado no quadro geral de uma época de profundas desigualdades, ao lado de uma riqueza desmesurada e sem limites. Vive e sofre a miséria mais aguda. A exploração do pobre e a violência contra os humildes eram, na época, fenômenos demasiado frequentes e que os cristãos conheciam bem. Devido a isso, constatamos a atualidade da denúncia da carta de Tiago. Marcos 9, 38, 43, 45, 47, 48. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar uns destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te levar a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que não se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. E se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Para entendermos o nosso texto de hoje, é preciso uma primeira distinção. Não se deve confundir o reino de Deus com a igreja. Tal identificação levou erroneamente a se pensar que fora da igreja não há salvação. Nada disso. Constatamos com muita transparência que há muita gente boa e justa que não pertence a nenhuma instituição religiosa. A igreja deve ser um sinal do reino, mas o reino não se esgota nela. É muito mais amplo. Por isso, os discípulos de Jesus não entenderam que podia ter gente fora do grupo restrito dos seguidores de Jesus fazendo bem. Jesus tem clareza de que a prática do bem não é exclusiva do seu grupo. Por isso diz: quem não é contra nós é a nosso favor. Aliás, há muita gente boa, honesta, que está fora do nosso grupo, nem se identifica com esse grupo reduzido de católicos, de cristãos. Nesses dias, um grupo que se identifica como católicos fez ataque a um bispo pela defesa dos pobres
e assim como muitas vezes atacam também o Papa Francisco. É bom que eles se autodenominem católicos e não cristãos, pois de cristãos nada têm. Eles não suportam ver o bem sendo feito, seja por quem for. Precisa ser do grupo exclusivo deles. O corpo de Cristo vai além da instituição, como diz o nosso querido padre Adroaldo, exegeta jesuíta. É preciso, portanto, redescobrir a espiritualidade do corpo e de todos os seus membros e órgãos, para sermos presenças compassivas, construtivas e amorosas. A resposta de Jesus é clara: corta tua mão, corta teu pé, arranca teu olho. Renuncia-te a ser o centro para que o outro possa viver e crescer. O corpo é mediação de comunhão, de encontro, e todos os seus membros devem ser cristificados, ou seja, devem inspirar-se na corporalidade de Jesus. O ser humano é aqui pés, mãos, olhos, em visão ternária, que se revela muito significativa. É evidente que o texto poderia ter acrescentado outros exemplos de membros vitais, língua, ouvidos, mas os três aqui citados condensam a totalidade humana no plano do fazer, decidir, desejar, e são exemplo de um modo de proceder cristificado para toda a comunidade cristã. Mas mão, pé e olho podem ser fontes de uma reflexão profunda de nossas ações como cristãos. Mas lembre-se, Jesus nos instiga a essa reflexão na perspectiva do escândalo que podemos causar aos pequeninos. Portanto, nada de reflexão moralista, mas sim de meditação profunda sobre o uso que fazemos de nosso corpo, simbolizados aqui pelas mãos, pés e olhos, na luta por uma sociedade que de fato não escandalize os pequeninos, não os maltrate, não os explore, não os condene a uma vida sem sentido. É bom vermos a provocação de Jesus como abertura de nossa participação no reino e não nossa expulsão dele. Basta sermos próximos dos porteiros do reino, os pequeninos. Um beijo no seu coração.